gente gravando. Obrigada, A gente viu? faz... Tá, eu que agradeço. Qualquer coisa você me acode, porque eu sou marinheira aqui de primeira viagem. Ah, imagina, mas a gente tá aqui, estamos juntos. Ah, obrigada. Eu fico muito feliz. Então, boa noite a todos que estão aqui nessa sala. Meu nome é Doraci, mas o pessoal me chama de Dora para facilitar. Eu sou trabalhadora do SEAC, o Centro Espírita Allan Kardec. Adoro aquele lugar onde a gente aprende muito, onde a gente convive com umas pessoas muito bacanas, muito especiais, e a gente quer transmitir, passar para vocês tudo que a gente sente lá dentro, a gente quer passar para todos estudando, né? Aí é uma forma da gente se reunir também. Como eu falei, quem quiser deixar a câmera aberta, deixa, que eu gosto. Só não pode o microfone, né? Porque dá interferência, mas se vocês tiverem pergunta a qualquer minuto, eu não sei se eu vou conseguir ver no chat. Se a Dani puder me dar umas dicas, eu não sei se eu vou conseguir ver no chat. Tá. Se tiver pergunta, a gente fala. Isso, aí eu respondo na hora, né? Se for, que eu acho que vai ficando melhor, né? Então, vamos fazer uma oração para a gente começar. Vamos acalmar o nosso coração, acalmar nossa mente, pedir ajuda dos nossos mentores espirituais, do nosso anjo da guarda, que está ao nosso lado. Ai, meu telefone, você acredita nele? Mas ele desiste. O nosso anjo da guarda que está ao nosso lado. Vamos abrir o nosso coração para receber os ensinamentos, para a gente expandir a nossa consciência, para a gente agregar alguma coisa nova, para a gente pensar sobre ela, para a gente ver se bate no nosso coração aquele ensinamento, se nos traz alegria, se nos traz paz. Então, vamos agradecer sempre o nosso Criador que nos fez, né, e nos ama. Então, vamos começar o nosso estudo da noite de hoje, que assim seja. E hoje a gente vai falar, só que assim, vocês podem falar, viu? Não vou ficar falando 300 horas, né, aqui sozinha, mas podem falar que quando quiserem e o que quiserem, certo? Então, a gente aqui nesse grupo está estudando o Livro dos Espíritos, né, codificado por Allan Kardec, como já todos falaram, e nós vamos estudar hoje o capítulo 4 e 5, que engloba as questões de 166 a 222. E o tema de hoje é pluralidade das existências, como está no quadrinho aí que vocês estão vendo. Então, esse livro foram perguntas de Allan Kardec para os espíritos, né? Para diversos espíritos, não só dele, como de outras pessoas, em diversos centros, em diversos lugares do mundo, e ficou com ele a tarefa de compilar tudo, de organizar as respostas por assunto, ver o que cabia, o que não cabia, e aí ele fez as 5 obras, né, o Pentateuco, que a gente chama, e é o que a gente vai estudar nesse capítulo 4 e capítulo 5, andando com o livro, né. E o que é pluralidade das existências? Não, é a reencarnação, né. A doutrina espírita, ela tem essa... não sei se é essa diferenciação de outras para outras religiões, ou se é um aprofundamento de estudar, né, o que acontece com a nossa alma, que a Dani já falou da alma, a Gabi já falou da alma a semana passada, para onde vai, o que faz depois, né,
Essa doutrina vem aprofundar esse estudo. O que acontece depois que a gente deixa o nosso corpo físico, né? E aí, nós vamos hoje ver as respostas dos espíritos, né? Então, vamos começar com a pergunta 166, que é o que Kardec perguntou. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Aí a resposta dos espíritos foi: suportando a prova de uma nova existência. Então, gente, ele, né, falou, tem uma nova existência aí. Não é aquela que você está naquela que você não se depurou ainda. Como é que você faz depois que você deixa o seu corpo físico? Para se depurar, para se elevar, para melhorar. Então, os espíritos responderam, suportando a prova de uma nova existência. Então, para eles falaram, existe uma nova existência, né? E vamos passar, Rafa, por favor. Aí, continuando, que ele tornou a perguntar, a alma passa, pois, por várias existências corporais? Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Então, aqui não tem erro, né? Ele foi categórico em falar que a gente tem várias existências físicas, né? Vamos passar para a pergunta 167. Qual o objetivo da reencarnação? Então, se a gente tem várias existências, qual é o objetivo da gente ter várias existências? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Expiação é que a gente, né, tem que, eu até peguei o que é no dicionário expiação, dos significados que eu achei bacana e pertinente, é a purificação de crimes ou faltas cometidas. Então, expiação é a purificação de crimes ou faltas cometidas. Então, vamos supor, a gente faz uma falta nesta vida. Como é que a gente aprimora, né? Como é que a gente expia? Tendo uma outra vida para fazer esse tipo de compensação, vamos dizer assim, né? É lógico e justo, né, gente? Porque você viveu uma vida desregrada, sei lá, fez um monte de coisa que depois se arrependeu. E aí se arrependeu perto de morrer, né? Se arrependeu, tem que voltar numa nova existência para você poder compensar o que você fez, se você fez mal ao seu irmão, né? Senão você pode estar arrependido, mas você vai estar sossegado se você não ajudar aquele a quem você prejudicou? Não vai, né? Então, e aproveitando aqui que a gente está falando onde estaria a justiça, nós vamos aqui falar um pouquinho do que ele respondeu na pergunta 171. Não estaria de acordo com a equidade, nem com a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu progresso, independentemente da sua vontade, no próprio meio onde foram colocados. Se o destino do homem está irrevogavelmente fixado após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Então, exatamente isso é a justiça, né, de Deus, do Criador. Todos são pesados do mesmo jeito, pela mesma balança. Como é que ele premia uns e outros não? Né? Como é que uns vão para o céu
depois de uma única só existência, e outros vão para o inferno, sem uma chance, né, de recuperação ou de expiação, como a gente falou agora, né? Então, ele está explicando que tem isso, esse sistema é um sistema que tem uma justiça, né? Um sistema de reencarnação, tem uma justiça. E a gente, é uma resposta lógica, né? Para a gente, não sei, pelo menos para mim, é uma resposta lógica que os espíritos estão dando, né? Bate com alguns conceitos nossos, né, de justiça, de uns não serem privilegiados em detrimento de outros. Então, bate com o nosso sentido de justiça também, né? Aí vamos passar, então, para a pergunta 168. Não, pode voltar. O número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Resposta. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso, quando se despojou de todas as suas impurezas. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, ele está dizendo que para cada espírito é de uma forma. Tem uns que se livram das impurezas mais rápido, acho que a Gabi falou semana passada, e outros se livram das impurezas mais devagar, né? E o que são essas impurezas que a gente tem que se livrar? São os sentimentos que não batem com Travou, Dorinha? A gente tem raiva, a gente tem... Oi? Travou? Deu uma travadinha, não, mas voltou. Alô? Estão me ouvindo? Travou exatamente nessa parte. Voltou? Tá falando dos sentimentos. Será que perdeu muito, Fer? Acho que quando você começou a listar os sentimentos mesmo, já voltou. Já voltou. Bom, então tá. Vamos pegar daí. Então, quais são as nossas impurezas, né? Os nossos sentimentos ruins. Inveja, ódio, raiva. A gente tem uma listinha deles, né? Os 7 pecados capitais. Né? A gente tem umas dicas dos nossos sentimentos mais ruins. E assim, a gente fala sentimentos ruins, mas a gente vai sentir esses sentimentos em alguma hora, né? O importante é que a gente vá depurando, né? Numa existência você sente com mais intensidade, depois você passa por uma série de situações que vão te dando uma dor, um arrependimento de ter feito aquilo, porque bem no fundinho da gente, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E aí, na próxima existência, vai depura um pouco mais, já não vai sentir tanta raiva, já vai vir com... Depois nós vamos falar um pouquinho mais para frente disso, com aquela pessoa a quem a gente fez mal, para ver se contorna a situação, para ver se ameniza o ódio, a raiva. Então, gente, eu acho isso muito legal, porque faz todo sentido, né? Pode passar, Rafa. E ele, ainda um pouco da pergunta anterior, vai chegar uma hora, a gente vai se depurando tanto, que a gente não precisa mais passar, né? A gente não precisa mais passar pelas provas da vida corporal. Aí a gente já atinge um patamar melhor. Então, a pergunta 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Resposta: não.
Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, não adianta a gente achar que em 10 encarnações a gente vai virar espírito puro, porque não é assim que acontece, né? São muitas as provas, e é muito infinito o progresso nosso. Então, a gente tem que passar por muitas e muitas e muitas encarnações. Neste planeta ou em outro planeta, a gente já vai ver já, a gente passa para a gente ir aprendendo. Então, aí eu pus essa imagem para a gente ter né, para a gente ver o que a gente pode ser, o que já foi, o que vai ser. A gente pode ser índio, a gente pode ser japonês, a gente pode ter a pele branca, a pele negra, pode ser alemão de olho azul, pode ser nascer na África, porque pode ser homem, pode ser mulher, pode ser rico, pode ser pobre. Todas as experiências a gente tem que passar. Como é que a gente vai passar por uma vida só sendo rico? A gente nunca vai saber o que é ser pobre, né? O que é faltar comida na mesa para dar para os filhos. Uma existência só é muito pouco, né? Então, a gente tem que aprender, por exemplo, um homem que engana as mulheres ou maltrata as mulheres, não é lógico que ele, na próxima vida ou em outra, ele nasça mulher para saber o que é a condição de mulher, né? Então, tem muita lógica tudo isso. E a gente passar pelas diversas culturas, entender como é o sistema japonês, como é o sistema africano, as culturas. Se a gente não consegue fazer as viagens que a gente quer para ver, né, as culturas, ou mesmo assim, quando a gente, por exemplo, você vai viajar para a África, você fica lá, nunca você nasceu na África, você sempre vai ter aquele olhar de turista, mesmo que você more lá, dificilmente a pessoa vai entender o que é nascer na África, né? Então, a gente passar pelas diversas culturas, ter todo tipo de experiências, imagina que riqueza, né? Quando a gente faz uma viagem que a gente vê alguma coisa diferente, a gente já volta mais rico em experiência, né? Então, imagina você nascer lá e viver e ter que conviver com toda aquela cultura, é mesmo muito, muito bacana, né? Então, a pergunta 170, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Resposta, espírito puro. Então, depois que ele já teve todas essas experiências, depois que ele já passou por todas as situações, já comeu o pão que o diabo amassou, por assim dizer, vai se depurando, e aí ele não precisa mais encarnar, porque ele já entendeu, né, o projeto do Criador, né, para ele. Então, ele já fica um espírito puro, apto a ajudar a criação, né, a ser um co-criador junto com o Criador, né. Nós somos agora, mas quando a gente está encarnado, a gente tem muita dificuldade de utilizar, né, os nossos potenciais de criação, e então a gente fica meio atrofiado, vamos dizer assim, mas a gente chega lá, né? Nossa, muito silêncio, gente. Tá todo mundo aí, né? Eu não travei. A gente tá concentrado. Fala um oi pra mim. Estamos prestando atenção, é por isso. O silêncio é para prestar bastante atenção. Fala um oi pra mim, pra eu não achar que eu tô falando sozinha. Não, tá, fica tranquila. Agora todo mundo tá entendendo.
Dorinha, todo mundo está entendendo o que eu falei na primeira aula. Ai, gente, que esquisito, ninguém fala, né? Agora todo mundo tá entendendo na pele. Ó, a Elaine mandou Tá todo aí mundo entendendo. Quem? A Elaine. Fala pra mim. Falou oi. Ah, o que ela mandou? Que eu não falou oi. Falou que tá aqui, tá ela viva. apareceu. O Bruno falou boa noite, Bruno. Tá todo mundo A prestando dona Elaininha. Oi, eu queria te fazer uma pergunta, Dora. Pode fazer, Márcia. Vamos aproveitar o break aqui. Às vezes acontece da gente chegar em um lugar que a gente nunca foi antes, que é a primeira vez que a gente indo lá, e a gente sente que já conhece aquele lugar. Isso faz parte de alguma lembrança, assim, do passado? Sem dúvida, Márcia, sem dúvida. Isso acontece o tempo inteiro, né? A gente viaja para aquele país, a gente fala, nossa, eu já vi isso. Ou alguém que a gente encontra pela primeira vez, a gente fala, nossa, parece que eu já conheço essa pessoa de muitos anos. Né? É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. E a gente até fala que tem uma palavra francesa para isso, né? Que é déjà vu. A gente já viu aquilo, né? E fica gravado no nosso inconsciente, né? Certo. E você vê esses menininhos de 5, 6 anos tocando piano? Gente, é impressionante. Ele com 5, 6 anos. Como é que uma pessoa toca uma peça de algum autor clássico famoso com 5 anos de idade? É muito impressionante. Então, é uma coisa para a gente pensar e que nos chame a atenção, né? De alguma forma, nos chame a atenção. Respondeu, Márcia? Sim, senhora, obrigadinha. Nada, podem fazer pergunta ao longo, porque assim fica mais dinâmico, né? Oi? Não fica tão monótono. Não gosto. Eu gosto de falação. Então continua. Eu também não quero atrapalhar muito, não, né? Continua. Não. Mas vamos continuar, mas aí daqui a pouco, qualquer dúvida pode interromper. Então, nós vamos falar aqui, agora a gente eu não vou citar perguntas, porque eu já vou fazendo um apanhado, são todas respostas de perguntas aqui do livro, mas para não ficar tão monótono, a gente já colocou, assim, o resumo do que eles falaram, porque eles repetem muito em algumas perguntas, o Kardec, ele faz muitas vezes a mesma pergunta, que é para confirmar mesmo, né? Então, eles repetem muito as respostas. Então, a gente vai dar um apanhado aqui. Esse é um assunto bem interessante, da encarnação nos diferentes mundos. Então, olha só o que os espíritos nos responderam. Vivemos em diferentes mundos conforme nossa necessidade. Com o perispírito e o corpo físico compatíveis. Nós já tivemos a aula, né, o que é o perispírito, né, ou seja, nossa alma, nosso espírito, em cada mundo diferente, ele assume, o perispírito toma a forma dos elementos daquele mundo. Então, por exemplo, aqui já falaram que a base é carbono, hidrogênio, oxigênio, nosso corpo e perispírito é feito dessas matérias, né? O perispírito mais sutil e o corpo físico mais grosseiro. E vamos supor que em um outro mundo a base seja enxofre. Vamos supor, o perispírito vai ter como base esse elemento, e o perispírito mais sutil e o corpo físico mais denso, né, mais grosseiro. E aqui, você vê que eu pus uns asterísticos que a gente vai fazer, eu vou fazendo umas leituras do que ele falou
para complementar essa observação, na pergunta 181, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Aí ele responde, sem dúvida, eles têm corpos, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa do nosso Pai. E muitos graus. Portanto, alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra, outros nada sabem. Então, esses diferentes mundos, essas diferentes moradas que Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu Pai, são esses diversos mundos, essas diversas frequências que o nosso espírito vai alcançando. Por isso já foi falado da progressão dos mundos, né, que existe mundo primitivo, mundo de expiação e prova, mundo em regeneração, que é para onde nós estamos indo, e mundos felizes. Então, o nosso espírito, conforme ele se depura, conforme as impurezas vão sendo, vão indo embora, como a gente falou no comecinho, ele vai se depurando mundos melhores, né? Mundos onde tenha as mesmas condições de felicidade, de frequência dos espíritos, né? Outra, podemos viver muitas vezes em um mesmo mundo, até aprendermos lições específicas. Então, vamos supor, enquanto a gente estiver aqui na Terra, no planeta Terra, nós podemos passar N encarnações até a gente aprender o propósito da nossa estada aqui. É tipo uma sala de aula, né? A gente está aqui aprendendo, se você não passar de ano, você vai ficando, né? Vai ficando com outro corpo, nasce numa outra cultura, mas sempre aprendendo tudo que precisa aprender, né? Ou seja, para depurar todas as imperfeições e passar para a classe seguinte, para o estágio seguinte, né? Outra coisa que eles falaram, não precisamos viver experiências em todos os mundos, porque há mundos muito similares entre si. Então, imagina nos universos, a quantidade de galáxias e de planetas e de mundos existentes. Se a gente tivesse que passar em um por um, tudo bem que a gente tem eternidade, mas ia ser bem forte, né? Porque existem muitos mundos parecidos, que têm as mesmas características da Terra, né? Então, a gente, passando aqui todas elas, a gente não precisa experienciar em todos os mundos dos universos, né? Para a gente ir se depurando. Uma notícia boa, né, essa, graças a Deus que a gente encurta um pouco a nossa jornada. Outra observação, que os espíritos jamais retrogradam, quer dizer, jamais voltam para trás. Eles podem ficar estacionários e habitam mundos compatíveis com seu adiantamento. Então, aqui eu vou retornar à pergunta 178 para complementar essa observação. Os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso. E, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. Então,
Quando a pessoa vai se adiantando, ela vai se depurando, ela vai subindo, ela vai elevando, vai passando para mundos melhores. Por exemplo, nós aqui na Terra, a gente tem o nível que está na Terra. A gente não volta para trás, né? A gente fica naquela experiência até, ou se a gente não aprende a lição, a gente fica estacionário até que a gente tenha um saltinho, né, de entendimento, uma expansão de consciência para sair daquela frequência. Então, a gente não volta para trás, né? Tem algumas religiões que acreditam que depois a gente vai um pouquinho para frente falar sobre isso, que acreditam que o espírito volta para trás, que volta a ser animal ou qualquer coisa assim. Os espíritos disseram que não, que os espíritos jamais retrogradam. Então, eles podem ficar estacionários e ficar bastante tempo ali, mas eles não voltam para trás. Por exemplo, se a Terra passar para um mundo de regeneração, e a gente aqui não aprender, por exemplo, a Terra vai virar um mundo de regeneração, ou seja, vai progredir, o planeta vai progredir. Os que estiverem aqui, que não são compatíveis com o que a Terra vai se transformar, eles vão ter que ir para outros mundos. Então, você fala, nossa, mas você vai para um mundo primitivo. Eles vão para mundos onde a frequência deles é similar, né? Então, não importa a categoria do mundo, né? Ele está naquela fase. Então, ele vai para aquele mundo, né? É uma lei até da física, né? Semelhante atrai semelhante, ele vai para aquele estágio, para continuar dali. Ele não pode mais ficar aqui, ele não vai ser compatível com a frequência que a Terra vai se transformar, vamos dizer assim. E você não retrograda, mas, por exemplo, se você está num mundo superior e você fala assim, puxa vida, como Jesus, né? Vamos dar o exemplo máximo aqui, né? Ele veio para cá, ele vestiu o perispírito daqui, ele pegou, ele era um espírito puro, não precisava vir, mas em missão, ele veio, retroagiu não, ele adensou a frequência dele para ele poder estar aqui na Terra nos ajudando. Mas a categoria de espírito dele não mudou, ele é um espírito puro. E outros missionários também, né? Gandhi, os santos, né? Santo Agostinho, que a gente estava falando sobre Santo Agostinho ontem. Esses espíritos mais elevados que vêm, São Francisco de Assis, a maioria dos santos tiveram essa atitude de vir em missão. Chico Xavier, né? Divaldo. Com certeza a categoria de espírito deles é um acima do nosso, 10 acima do nosso, porque eles vieram em missão. Então, eles estão aqui, eles encarnaram, pegaram um corpo de carne, porque eles precisam da carne para experienciar a carne, né? Para nos ajudar na nossa evolução. Vieram falar algumas verdades, algumas que, tipo Kardec, né? Tiveram uma missão aqui. Então, a Terra, ela pode ter espíritos de maior elevação, junto conosco, que vieram aqui em missão, seja que missão for, né? Existem N situações. Então, mas não pode ter espíritos mais inferiores do que a frequência daqui. Não sei se ficou bem entendido. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte? A Cibele falou, homens de caverna nunca mais. Homens da caverna nunca mais.
Ó, Cibelinha, vamos firme nessa, hein? Vamos juntos. Vamos firme nessa. Mas olha, sinceramente, se a nossa frequência, a gente aqui tem alguns exemplos, né, de homens muito primitivos, de espíritos muito primitivos. Não temos? Temos pessoas que fazem barbaridades, né? Não estão nem aí com a humanidade ou com o próximo, né? Eles estão aqui. O programa da Terra está acontecendo. E o cara não quer evoluir. Ele vai ter que ir para a caverna de novo, entendeu? Que é a frequência, foi dada a chance, ele está estudando, né? Mas ele não está querendo entender. Ele pode ir para um mundo onde, né, comece da caverna. Vai ser a frequência que ele está emitindo, né? Enquanto ele estiver aqui no Provas e Expiações, era para ele progredir, não progrediu, o mundo vai ter um progresso, ele não vai poder ficar mais aqui, ele vai voltar ou conforme a frequência dele, ou para um Prova e Expiações, ou até para um mundo primitivo. De repente, né, a frequência dele bate com algum mundo primitivo que tenha essa frequência, né? Que os mundos são bem particulares, cada um tem as suas particularidades, né? Vamos continuar. Não, volta. Tinha mais um item ali, Rafinha. Foi sem querer, Dorinha. Eu apertei no botão sem querer. Vocês estão muito quietinhos aí. A Sandra está quietinha, está todo mundo quietinho. Peraí, caiu. Vamos ver se ela volta. Deixa eu ver, enquanto ela volta, deixa eu ver, a Vanessa está perguntando aqui. Então, ainda temos espíritos menos evoluídos no momento aqui na Terra? E ao decorrer da transição planetária, esses espíritos serão expulsos? Exatamente o que vai acontecer. Ainda temos na Terra espíritos, a gente pode ver, né? Não precisa nem ninguém falar para nós, homens que ainda guerreiam, querem a guerra, né? Gostam de frequências mais baixas, né? Gostam de guerrear, gostam de disputar, gostam de competir. Eles ainda têm as emoções mais primitivas afloradas, então eles vão ter que ir para um lugar, como diz o Hélio Couto, vão ter que brincar em outro parquinho, né? Porque não vão conseguir mais ficar na frequência aqui do nosso planeta. Então, vão sim, Vanessa, é o que eles, né, o que a gente entende de todas essas explicações, né, que os espíritos estão dando, que eles vão para um mundo compatível com a frequência deles. E é castigo? Eu não entendo como castigo, porque um aluno que repete de ano, ele não está sendo castigado, ele vai ter que aprender a lição até que ele possa, né, avançar de fase, vamos dizer assim, né. Espero ter respondido, Vanessa, para você. Outra observação. Os espíritos podem escolher que mundo vão habitar? Isso não é uma pergunta, é uma resposta. Os espíritos podem escolher que mundo vão habitar, segundo o seu grau de evolução. Então, vamos agora fazer a nossa conexão aqui com o livro. Então, o espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir. E se tiver mérito, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de evolução, que é aquilo que a gente estava falando agora.
se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve se reencarnar? O seu grau de elevação. Então, vamos supor, no mundo espírita, né, na doutrina, a gente tem a gente fala sobre planejamento encarnatório. Quando a gente está sem o corpo físico, a gente tem guias, anjos da guarda, mestres, que nos ajudam, né? E esses nossos benfeitores, vamos dizer assim, eles nos ajudam no nosso planejamento encarnatório. Para que eles fazem isso? Exatamente porque a gente precisa da experiência X, então a gente vai nascer no mundo X, com o corpo X, no planeta X, para a gente poder resolver aquela questão. Então, tem pessoas planejando a nossa encarnação. E quando a gente tem uma evolução um pouco mais, né, um pouco maior, uma elevação um pouco maior, a gente até pode opinar, né? Ai, puxa, será que... Porque aí você vai entender que não olha, nós queremos nascer rico, né? Você vai entender qual é a sua necessidade quando você é um pouco mais elevado. Então, você fala, eu quero nascer pobre para eu ter a prova da pobreza, né? Ou eu quero nascer feio, ou eu quero nascer cego, quero ficar cego para eu poder experimentar aquela sensação, aquela vivência, né? Então, se a gente for um pouquinho mais elevado, a gente pode opinar, olha, puxa, será que fulano e fulano não pode ser meu pai e minha mãe? Né? Aí eles vão analisar o seu pedido, né? Se tiver compatível com o que eles estão planejando para você, eles podem atender o seu pedido. Ô, né? Dora. Fala, Oi, amor. Dora, é a Sandra, amor. Oi, Sandra. Fala, amor. Você tá dando spoiler da minha aula, da próxima. Para de dar spoiler. Ai. Então, vou parar entrando aqui. muito na minha aula da semana que vem. Eu vou parar aqui mesmo. Quando vem médium. Sandrinha. Ixi! E quando vem médium. E quando vem médium? E quando você pede para vir médium, né? Olha, Ixi, o negócio foi feio na última, hein? Foi. Pelo amor de Deus, me manda médium. Mas aí chega aqui e fala, nossa, não quero. Quero trabalhar, não. Quero ficar sentadinha no meu cantinho. É muito legal. Pode passar, Rafinha. Eu não vou dar muita dica, então. Vamos lá. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre o que a gente estava falando no começo. Parentesco, semelhanças e ideias inatas. Foi aquilo que a Márcia perguntou. E esses assuntos envolvem as questões de 203 a 221. Então, a Márcia perguntou e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, viu, Márcia? Então, o que eles nos disseram, os espíritos? Os pais transmitem aos filhos somente a parte material, a parte genética do corpo, porque a alma é indivisível. Então, a gente pode escolher, se a gente for muito abençoado, o pai e a mãe, mas eles vão nós vamos herdar deles somente a parte genética, que é necessária para o nosso aprimoramento. Por exemplo, eu vou nascer de pais, não sei se vai ter alguma conotação ofensiva, mas é só uma exemplificação. Eu vou nascer de pais brancos. Meu pai e minha mãe são da raça branca. Para quê? É para que você tenha aquela experiência de nascer branco, ou amarelo, ou pardo, ou negro, né? Você tem que ter aquela experiência, então você tem que buscar a genética
para aquela experiência. E quem vai fornecer essa genética de corpo físico são os nossos pais, né? Mas a nossa alma, ela vem carregada com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com as nossas emoções. Os pais contribuem bastante com a nossa educação, com certeza, sim, mas, né, a gente já vem meio formado, meio não, inteiramente formado. Outra observação. Tem uma pergunta, posso já fazer? Pode, o pessoal, pode. Que a Vanessa fez no chat. Eu estou vendo aqui, pode fazer. Não sei se minha pergunta é pertinente para essa aula, mas no caso de votos de pobreza e doenças... peraí que entrou uma mensagem em cima. Aqui. Esses votos poderiam ser quebrados de acordo com a evolução e conhecimento da atual encarnação? Ô, Vanessa, vamos supor que você tenha que vir e você fale, olha, eu vou nascer e com 18 anos eu vou ficar muito doente do coração, porque eu preciso passar por essa experiência, eu preciso ficar doente do coração, eu preciso ter essa experiência. Você programou, geralmente a gente programa, né? Mas, por exemplo, ao longo da vida, você foi uma pessoa que está agindo de acordo, você está fazendo tudo o que é preciso, está sendo uma pessoa, está adestrando as suas emoções ruins. Essa prova pode ser atenuada, né? De acordo com o que você... Então, conforme você resolveu estudar, você resolveu seguir um caminho espiritual, porque a gente tem o livre-arbítrio, então a gente pode fazer tudo o que a gente quer, né? Você pode ter essa doença atenuada, porque talvez não precise passar por ela mais intensa, né? Tipo voto de pobreza. Vamos supor um monge que ele programou vir para ficar pobre, né? Ele quer ser pobre e passar pela experiência da pobreza. Ele pode vir, se ele programou, ele tem que passar por essa experiência. Se ele resolver não querer, ele vai ter que voltar de novo em outra ocasião para passar por essa experiência, né? Ou ele pode também atenuar essa vivência dele na pobreza, sendo muito caridoso, né? A gente sempre tem a ajuda do alto, a gente nunca... tem uma historinha tão divertidinha que, não sei se vai dar tempo, não, divertida não, né, mas uma que a gente costuma sempre citar, que tinha um senhor, né, e ele sofreu um acidente e perdeu a mão, né, aí ele ficou revoltado, ele falou, puxa vida, perdi minha mão, que coisa, né, por que foi isso acontecer comigo? E aí ele vamos dizer assim, foi num centro espírita ou recebeu alguma comunicação que falou, olha, era para você ter perdido o braço inteiro, mas você, vamos dizer, a sua prova foi atenuada por alguma coisa que você fez de bom, né? Então, às vezes a gente sofre um acidente grave de carro, a gente fala, puxa vida, mas não acontece nada, só amassou teu carro, sei lá, você perdeu teu carro, mas você ficou bem, né? Então, vamos pensar um pouco, né? E, às vezes, se você se comporta bem, você se livra daquela experiência de ficar mutilado ou qualquer coisa assim, isso acontece, né? Então, não sei se eu respondi, Vanessa, a tua questão, não sei se foi isso que você quis. A Cibele também. Ela fez uma observação de que quando chegamos aqui não lembramos, né, do que a gente tinha prometido, do que a gente tinha se comprometido, né? Então, pois é, né, a gente tem o tal do esquecimento, né? Só fazer uma observação, que eu acho que, assim, que o que você acabou de falar, acho que
também em relação à pergunta da Vanessa, a gente não lembra o que aconteceu, mas a gente está sendo sempre monitorado pelos nossos mentores. Então, a gente escolheu passar por aquela prova. Quem vai ver se a gente não precisa? Olha, a Daniela escolheu passar por essa prova da doença para aprender a paciência, a resignação. Pronto, a Daniela aprendeu. Vamos, então, atenuar a doença dela para ela aprender outra coisa. Porque a gente vem com muita coisa para aprender, né? Dizem, né, os nossos mestres que a gente vem só com 5% do que a gente tem que aprender, né? Então a gente... Se por acaso a gente conseguir ainda os 5%, que é difícil, porque geralmente a gente não consegue os 5% e ainda acumula mais uma. A gente incorre no mesmo erro e vai, né? Mas se por acaso a gente conseguir, o nosso mentor que está nos ajudando, ele pode sim, né, Dora, dar uma amenizada nas nossas provas, se isso for interessante para o nosso aprendizado, né? Exato, sempre interessante para o nosso aprendizado, né? A gente pensa que a gente está perdido aqui, mas não, a gente tem uma hierarquia para cima, né? Então, exatamente, é isso mesmo. Outra observação. Não sei se eu já falei. Não. Nossos parentes, ai meu Deus do céu, nossos parentes são em geral espíritos com os quais, isso que eu estava falando no começo, que a gente vem com a mesma pessoa, que a gente fez alguma coisa errada, então vamos lá. Nossos parentes são em geral espíritos com os quais nos relacionamos em outras encarnações, que geraram antipatia ou simpatia, e com quem temos que nos purificar de nossas imperfeições. Então, a gente vem com aquele pai difícil, a gente vem com aquele filho difícil, né, para a gente se entender com ele, a gente vem com aquele filho amoroso, agradável, porque nos é simpático para ajudar também, né, não é só coisa ruim. Então, faz muito sentido, né, você matou o cara na outra encarnação, ainda bem que a gente esquece, Cibele, né? Porque você matou o cara na outra encarnação. Você vem sabendo que matou um filho seu na outra encarnação. Então, é melhor esquecer, melhor você não saber. Mas, assim, ele tem um difícil relacionamento com você nessa encarnação, ele não gosta de você. Então, e você é uma mãe, você ama, né? Tem tanta possibilidade de você se acertar com ele, né? O amor de filho, amor de mãe, tem muita força, né? Espera aí que eu pus uma observação aqui. Pergunta 215. Eu estou de olho na hora aqui, né, gente? 215. Que a gente já está também avançando. Aí eu pus uma observação que os povos se reúnem por simpatia também. Então, as comunidades do nosso planeta, os povos, as coletividades, elas se reúnem por simpatia. Aqui na pergunta 215 ele põe: de onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Cada povo tem uma cultura, cada povo tem um sistema, as regras peculiares. Então ele responde assim: os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos purificados, segundo sua elevação. Muito bem, um povo é uma grande família, na qual se reúnem os espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias a se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não, os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Aí eles estão em seu meio. Na verdade, só procura o povo, aquele espírito mais evoluído, o povo mais grosseiro, aquele que vem numa missão gigantesca, porque ele vai entrar de cabeça naquela cultura que ele já não pertence mais, né? Então, é uma missão
né? A missão forte desses missionários, como Jesus, ele já não precisava estar aqui nessa família terrestre humana, né? Mas ele veio por missão, né? Os espíritos que acolhemos como filhos são de nossa responsabilidade no ensino moral. Tudo bem, a alma é indivisível, cada espírito está no seu grau de evolução, eles têm as tendências todos os espíritos têm as tendências que têm, mas, que nem eu falei, os pais têm grande influência, né? Se o filho, o espírito é rebelde, vem com tendências ruins, o pai e a mãe vai ser difícil, mas eles podem, né, pôr alguma ordem na casa, né? Então, eles têm grande responsabilidade no ensino moral daqueles que eles estão sob a guarda deles, né? O que a Cibelinha falou? Deixa eu ver. Aqueles que têm alguma diferença na família... Com certeza, né, Cibele, os da família são na família que são os reajustes mais fortes, né, mais próximos, na verdade. Outra observação. Nosso espírito tem vaga lembrança de seus conhecimentos anteriores. Então, foi o que a Márcia falou também. A gente está no nosso inconsciente, mas a gente sabe alguma coisinha, né? A gente sabe que a gente não pode mais fazer aquilo, a gente sabe que a gente já esteve naquele lugar com aquela pessoa, a gente tem esse sentimento, esse feeling, essa lembrança, essa vaga lembrança, né? Que, se a gente prestar atenção, é a nossa intuição. Se a gente prestar atenção, parar um pouco para pensar, a gente vai conseguir ter mais detalhes dessa vaga lembrança, né? Deixa eu ver aqui, tem mais uma observação, pergunta 220, vamos lá ver. Em mudando de corpo, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim, olha só, se conspurcou, ou seja, se fez besteirada com essa inteligência, ou se fez dela um mau emprego. Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra que com ela não tem relação. Então, ela fica em estado latente para ressurgir mais tarde. Olha, isso é muito interessante, porque assim, um matemático brilhante, ele pode vir sem ter nenhuma inclinação para matemática. Eles podem, esses que planejam a nossa encarnação, eles podem adormecer essa faculdade na gente, porque agora eu vou precisar ser pobre, trabalhador, sei lá, e exercitar a caridade, sei lá, existem muitas possibilidades. Então, isso é interessante, né? A gente, de uma vida para outra, a gente pode adormecer faculdades de acordo com as necessidades que a gente tem. Pode passar, Rafinha? Que eu já estou quase terminando, porque já são as observações e as conclusões. Então, vamos lá. O tema da reencarnação, ele pode ser dito com outros nomes, né? Os orientais chamam de transmigração, temos outros nomes em outras religiões. É tema antigo. Desde os antigos orientais, os indianos principalmente, passando por Pitágoras, agora eu sei que o Dirceu vai gostar, e diversos outros, já supunham a transmigração da alma. Então, se ela transmigra, o que é transmigrar? Você passar de um lugar para o outro. Se ela transmigra, ela tem que ir de um corpo para o outro, né? Então, isso aí é um tema já antigo, não é propriedade do espiritismo. Os espíritos foram categóricos ao observar que não procede a transmigração da alma do estado hominal para o animal. Foi o que eu falei no começo.
o espírito não retrograda. Então, as respostas, eles foram unânimes de dizer que não existe essa transmigração da alma do homem para um animal ou para uma planta, por exemplo, né? Outra, vamos questionar, é uma observação que a gente vai tirar conclusões depois. Por que os homens nascem com aptidões tão diferentes? Por que um é tão inteligente, o outro é tão sem inteligência, né? Já falamos sobre isso também. E vamos encerrar aqui com as palavras de Jesus, que ele falou, em verdade, Jesus falando, né? Em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, como é que a gente vai ver o reino de Deus? Nascendo e nascendo, aprendendo, evoluindo e deixando as impurezas, depurando as impurezas, né? Por isso que ele falou que a gente tem que nascer de novo. Pode virar, Rafinha. E aí, para finalizar, eu pus uma alminha saindo do corpo, né? E a gente, né, cabe o raciocínio aí de tudo que a gente falou hoje, para onde ela vai, né? Para onde a nossa alma, nosso espírito vai depois que o corpo físico para de funcionar? Para onde a gente quer acreditar que ela vai, né? Então essa é a minha pergunta final e aí fica a reflexão, né, sobre esses 2 capítulos do livro. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver, então agora nós vamos abrir para as perguntas, se tiver perguntas. Dora, foi muito elucidativo, foi muito legal, é um tema muito interessante, você trouxe, assim, aspectos muito legais. Eu vou só pedir agora para a Celinha encerrar para a gente a gravação do YouTube, para a gente abrir para as perguntas. E vou pedir para o pessoal do YouTube, se tiver dúvidas, colocar nos comentários. Se o pessoal quiser também, entra no nosso grupo do WhatsApp, que está na descrição do vídeo. E aí lá vocês vão poder tirar dúvidas e receber eventuais materiais que a gente manda lá, tá bom, pessoal? Obrigada e boa noite, pessoal do YouTube. Agradeço a todos.